Nós leremos do versículo 1 ao versículo 11. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo de 1 a 11. Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser posto à prova pelo diabo. Ele jejuou durante 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. O tentador aproximou-se e disse-lhe: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele respondeu: Está escrito: Não se vive somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a teu respeito, e eles te carregarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não porás à prova o Senhor teu Deus. O diabo o levou ainda para uma montanha muito alta. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua riqueza. Ele disse: Eu te darei tudo isso, se caíres de joelhos para me adorar. Jesus lhe disse: Vá embora, Satanás, pois está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Por fim, o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram para servi-lo. Palavra da salvação. Meu nome é Leandro, como já foi falado, eu sou professor de Bíblia. Eu fiz teologia em Israel, e depois fiz mestrado em Bíblia aqui com os jesuítas na FAG. Eu estive nesse lugar onde Jesus vivenciou essa passagem várias vezes. E uma das vezes eu quis ir para o meio do deserto da Judeia para experimentar um pouco do que Jesus experimentou. E eu não sei se você teve a oportunidade de estar em um deserto. O deserto, o silêncio é tão intenso que grita. Olha que engraçado. É um silêncio tão intenso que grita. Mas faz gritar o quê? Faz gritar o nosso interior. Aí a gente percebe o quanto que está em barulho dentro de nós, de preocupações, de sentimentos, de desejos. Parece que aquilo que a gente vive por dentro se intensifica. E aí a gente se depara com duas situações. A gente se depara conosco mesmo, e a gente se depara nesse estado de deparar-se consigo mesmo, a gente se depara também com a possibilidade de encontrar com Deus. E a gente se depara com a solidão que é a nossa existência, de como isso é real. Talvez você seja casado como eu, às vezes você já é solteiro e vive com a sua família, às vezes você está aqui trabalhando, você tem um monte de gente ao seu redor, mas cedo ou tarde você percebe, parece que existe só eu. Há algo que faz com que a gente perceba que, sendo muito amado, a gente também está só. Porque parece que a gente se carrega. Você faz essa experiência? E olha que interessante. Na experiência de deserto, é uma experiência da gente fazer uma experiência consigo mesmo e com Deus, se a gente quiser. É interessantíssimo. O povo de Israel, quando foi libertado por Deus no Egito, e eles saíram da escravidão para começar um país novo, porque Deus tinha prometido isso para Abraão, eles foram para o deserto. Eu estive nesse deserto onde Israel passou 40 anos,
rumo à terra prometida, eu estive lá muitas vezes. E é interessante, não tem água, não tem comida, não tem nada. Uma poeira fina, muita terra, um calor intenso durante o dia. À noite, o que tem de beleza à noite é um céu estrelado, absurdamente estrelado, que parece uma peneira quando você ilumina assim, de tanta estrela, você não consegue contar o número de estrelas, de tão lindo que é. Mas é interessante, para que Deus levou, assim que tirou o povo de Israel do Egito, levou ele para passar pelo deserto, para depois conhecer a terra prometida? Para que o povo fizesse a experiência de, no deserto, encontrar-se com a providência divina, de encontrar-se com Deus, que é capaz de fazer água brotar da pedra, de encontrar-se com Deus, que é capaz de mudar uma rota de pássaros que saem da Grécia, que passam pelo mar Mediterrâneo, e ao invés de ir direto para o norte da África, passar no deserto, e estacionar no deserto, o povo se encher de carne, comer à vontade, que é capaz de fazer com que um deserto, durante a madrugada, faça cair uma espécie de um orvalho, e esse orvalho caindo no chão, forma uma espécie de um trigo, que é o maná, que dá para você fazer pão, aqueles pão gostoso, tipo pão de mel, que era o maná que o povo comia, mas vindo do céu. E assim o povo e assim inimigos que vinham para matá-los, e de repente aquele povo recebia a graça de Deus de enfrentar inimigos poderosíssimos como os amalecitas naquele tempo e sobreviver. Ou seja, o deserto é lugar da experiência de Deus, a tal ponto que eles viram, por exemplo, o Monte Sinai repleto da glória de Deus, e receber a palavra de Deus, os 10 mandamentos impresso, e verem milagres. Então o deserto é um lugar de encontro. Só que o deserto também é um lugar de prova. Prova por quê? Se o povo está passando fome, de repente, para Deus dar o alimento, o povo tem que passar fome. Se o povo está com sede, de repente, para Deus dar água, tem que sentir sede. Daí vem, em qual deserto você se encontra hoje? Talvez você esteja num deserto da fé. Talvez você já ouviu falar do amor de Deus muitas vezes. Talvez você já conhece as Escrituras em algumas partes, etc. Mas esse primeiro momento que Jesus vivenciou, Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito. No grego, é como se o Espírito Santo pegasse na mão de Jesus e levasse. Ou seja, Jesus não foi só pela escolha dele, mas Jesus também foi pela escolha do Espírito Santo, escolha do Pai para ir para o deserto. Às vezes você está no deserto sozinho. E aí, qual a diferença de estar no deserto sozinho? Estar no deserto sozinho você experimenta, como qualquer outra pessoa, todos os anseios próprios de estar ali à mercê do tempo, só que você percebe que você por si mesmo não se basta. Está literalmente sozinho. Só que quando você entra no deserto conduzido por Deus, você experimenta isso também. Só que você experimenta também a presença de Deus. Aí é diferente. Aí é diferente. Agora, olha que interessante. Jesus foi para o deserto conduzido pelo Espírito, para ser posto à prova pelo diabo. Ele jejuou durante 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Ou seja, Jesus foi para também estar mais unido a Deus.
em jejum, em oração. E aí, veja só depois de vivenciar tanto tempo em intimidade com Deus, em jejum, em oração, é que de repente o diabo apareceu. E é tão interessante. Quando você ouviu a leitura, você viu a postura de Jesus diante do diabo. Olha que interessante. Ele se encheu do convívio, ele sendo Deus, se encheu do convívio com o Pai e com o Espírito Santo. E enchendo-se desse convívio veio a tentação. Só que aí, qual foi a primeira tentação que veio? Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O que é isso, se és filho de Deus? A primeira e a grande tentação. Você imagina você no deserto agora. Você está morrendo de fome. E fome é uma necessidade básica. Você está com muita fome. Fala sério. É mais fácil ouvir a si mesmo ou ouvir a voz de outro no momento de muita fome? Claro que é mais fácil ouvir a voz de si mesmo. Nossa, parece que a gente perde a noção das coisas. A gente é aquele apego a si mesmo, porque é um instinto de sobrevivência. Agora, olha que interessante, olha onde veio o diabo. Se tu és o filho de Deus, manda estas pedras se transformarem em pães. Ou seja, te exalte. Seja aquilo que você é poderoso. Como é que a gente vai entender com profundidade isso aqui? A tradição da igreja coloca Jesus como um novo Adão. O novo Adão. E aí, a gente faz um paralelo com o velho Adão, o primeiro, onde entrou o pecado no mundo. E aí, olha o que é interessante. Em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 1, está escrito: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não comais de nenhum das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. Mas a serpente respondeu à mulher: de modo algum morrereis. Pelo contrário, Deus sabe que no dia em que comerdes da árvore, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus. Ou seja, a principal tentação do diabo, e a primeira, é que nós sejamos o nosso Deus. Que eu e você nos coloquemos no lugar de Deus. E essa tentação é 24 horas por dia. Então você imagina no deserto, você está com fome. Ou você, então, se afirma plenamente, ou você, então, confia em Deus plenamente. E aqui, então, o que a palavra está dizendo? Nós estamos num deserto físico. E aí vem a questão. A principal tentação, que eu seja Deus e que você seja Deus. Como assim? Eu não preciso de Deus. A principal tentação do diabo é: você não precisa de Deus. Você se basta sozinho. Você vence sozinho. Você é todo poderoso. Você é muito importante. Você não precisa de ninguém. Você tem que fazer aquilo que você sente. Você tem que fazer aquilo que der na sua cabeça. Essa é a grande tentação.
se afirmar de tal modo a ponto de negar a Deus. E o interessante é, às vezes você está em convívio com Deus constante, conhece a palavra de Deus igual o diabo. Você viu que o diabo cita de cor. Às vezes você está na igreja e conhece as coisas, mas está na igreja, mas o Senhor não está em você, porque se colocou no lugar dele, a tal ponto de que busca o Senhor talvez, mas não para fazer a vontade dele, mas para que ele faça a sua vontade. E isso aí não é adoração, isso aí chama-se magia. O que é a magia? Eu busco a Deus, mas para que Ele faça o que eu quero. Então, Ele é que tem que me obedecer. Só que olha o que Jesus fez, diferente de Adão, que caiu e falou assim, nossa, ser como Deus então... eu vou desobedecer a ordem dele para fazer o que eu sinto, o que eu acho que vai me dar prazer. Então eu vou comer a fruta. Então onde é que está a grande tentação? Voltar-se as costas para os mandamentos e para a vontade de Deus, para dar vez àquilo que só eu sinto, aquilo que são os meus apetites, aquilo que são os meus desejos. E não importa o que o Senhor diz. Não importa. É ter a si mesmo como centro. E às vezes, colocar como centro até os presentes que Deus nos dá. Abraão foi colocado à prova um dia. Em Gênesis capítulo 22, nós vemos um momento em que Abraão, que esperou, Deus falou para ele, eu vou te dar um filho. Depois de 25 anos, Deus realizou essa promessa. Depois, quando o menino tinha mais ou menos uns 12 anos, Deus falou para Abraão, agora você vai pegar esse menino, que é o que você mais ama, que é aquilo que você mais ama, você vai levar para o Monte Moriá e você vai matá-lo. Você faria isso? Eu não sei se eu faria. E Abraão foi. Imagina o amor que ele tinha por esse filho. E quanto mais velho a gente é, mais apegado a gente é às coisas e a pessoas. Imagina ele então, tinha em torno de 90 anos. Pega o filho, pega a faca, e a hora que ele levanta a faca para matar o filho, imagina o como que ele teve que renunciar-se para, ao invés de fazer a sua vontade, fazer a vontade de Deus, desapegar-se plenamente, para, ao invés de apegar-se a si mesmo, apegar-se naquilo que Deus queria para ele. E aí a hora que ele foi, o anjo apareceu e falou, para, Abraão, isso foi só um teste. E a partir de agora você vai ver que as outras promessas que Deus fez para você, elas irão se cumprir. Você terá uma descendência tão numerosa como os grãos de areia do deserto. E de ti sairá uma nação mesmo. E aí Deus cumpriu as suas promessas. Então a questão é, em que você se apega a tal ponto de que Deus, ele é apenas um nome, mas não uma presença. Às vezes você experimenta Deus, ou talvez não. Ou às vezes pensa que está experimentando o Senhor, mas poderia até mesmo ir para águas mais profundas, mas está apegado a coisas, a si mesmo. E aí voltamos para a palavra, e veja só, a primeira coisa, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus disse, não se vive somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí agora a questão é, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus era apegado à palavra que saía da boca de Deus.
e não a palavra que saía da boca dele. Você já reparou que a maior parte dos seus sofrimentos e dos meus sofrimentos são ligados a palavras ligadas à nossa boca? Repare-se para você ver. De repente você está em casa. Marido fala alguma coisa, o pai fala alguma coisa, o irmão fala alguma coisa. Você não gostou. Você não gostou. Aí vem aquela palavra. Fulano está me perseguindo. Fulano não gosta de mim. Fulano sei que é a mim. Fulano não me entende. Aí de repente você vai aumentando aquilo, vai aumentando aquilo, vai aumentando aquilo, vai aumentando aquilo. Aí não perdoa, aí começa a murmurar. E assim como no deserto, a gente vai murmurando. E essas palavras vão nos destruindo. Vão nos destruindo. A outra tentação. Então, ao invés da gente pensar, mas em que eu estou pegado, você vai ver que é um apego à autoimagem. A gente perde a paciência, a gente fica irritado, a gente deixa de amar por apego à nossa imagem. A segunda tentação: se és filho de Deus, joga daqui para baixo. Levou Jesus para o alto do templo. Ou seja, se Jesus caísse lá de cima e não acontecesse nada com ele, ia ser muito famoso. Apego. A outra tentação do diabo é ser apegado àquilo que os outros vão falar. E às vezes comete pecados com medo do que o outro vai falar. E às vezes comete coisas erradas. Ou vive ouvindo ou falando em meio de coisas erradas. Que até mesmo faz mal para você, mas por causa do que os outros vão falar. Ou querer ficar dependente dos outros. Acaba colocando os outros no lugar de Deus. E o último, o diabo diz: eis aqui o mundo, com toda a sua riqueza, será tudo isso seu, se prostrares e me adorares. A outra grande tentação é o apego a querer ter cada vez mais dinheiro, bens, posses, a tal ponto, que isso se torna algo tão forte, que aí o seu Deus e o meu Deus vai se tornando os bens deste mundo. E aí a gente vai esquecendo de fazer a vontade dele, a tal ponto que você tem dinheiro para fazer qualquer coisa, menos para ajudar as pessoas, menos para poder servir mais ao Senhor. E aí esse meio que às vezes Deus te dá para poder ser mais para Ele, você se torna alguém voltado para cada vez mais para esse mundo e para ficar pegado nas coisas que não são do Senhor. Aí a pergunta é: o que te prende? O que te prende, que te impede de ser livre para experimentar por inteiro o que é ser abandonado em Deus? Feche seus olhos. Quais são os seus apegos? O Senhor chama você para o deserto para falar ao seu coração. Talvez você está num deserto da vida sozinho, batendo a cabeça, porque está apegado a si mesmo, está apegado a coisas, está apegado a situações, não quer se desprender. Talvez você se sente num deserto vazio, numa profunda solidão. Chama o Senhor agora para entrar neste deserto. Coloque a mão no seu coração e fala para o Senhor o que você deseja ser desapegado agora. Entrega nas mãos do Senhor agora aquilo que você é apegado, aquilo que te prende para experimentar a mão dele.
Isso me mostra uma pessoa que você tem ficado muito irritado ultimamente. Está preso a situações. Isso tem te dado gastrite. Você, inclusive, está aqui com dor no estômago. Mas você está se entregando ao Senhor e o Senhor está curando essa dor que você está no estômago agora. E uma outra pessoa, seu rim está sendo afetado ultimamente. Coisas psicológicas também, de nervosismos que você tem passado, estresse. E o Senhor está curando o seu rim. Muito obrigado, Senhor.